A gente traz agora para a nossa conversa um convidado. Vamos conversar a partir de agora com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está conosco, nos concede uma entrevista exclusiva ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença aqui. Uma boa noite. Eu que agradeço, Vitor Brown, Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, Fiuza e aos demais que estão nos assistindo. Muito obrigado por essa oportunidade. Deputado, o que o senhor nos diz a respeito dessas trocas todas que vêm sendo especuladas ou anunciadas? Algumas delas ainda não foram confirmadas pelo governo, a imprensa já trata como se tivessem acontecido. Começo perguntando especificamente do caso do Itamaraty, caso venha a ser confirmada a saída do ministro Ernesto Araújo. Qual a opinião do senhor, deputado? Olha, Vitor, na minha opinião, o ministro Ernesto ele fez um excelente trabalho, ao que tudo indica, esses rumores devem se confirmar, mas, de qualquer maneira, eu aproveito aqui a oportunidade para fazer um balanço e complementar um pouquinho o que o Fiuza já havia falado. Esse giro do Brasil de sair das relações com países como Venezuela, Cuba, Nicarágua, perdão a dívidas de ditaduras africanas, enfim, o jeito socialista de se fazer política, o qual uma boa parte da grande imprensa, aquela parte mal acostumada com os repasses publicitários do governo federal, de fato, nunca criticavam esse tipo de política internacional, mas agora resolveram centrar fogo no Ernesto Araújo. O que eu vejo, prezados ouvintes? Todos aqueles identificados como sendo da chamada ala ideológica é a senha da Folha de São Paulo, do Globo, para que sejam perseguidos pela chamada imprensa militante. A gente vê, é comum eles replicarem em uma matéria de uns para os outros, de maneira a tentar intervir no governo. Papel esse que não é o papel da imprensa. O papel da imprensa principal é levar informação e, por vezes, também opiniões. Então, nessa medida, eu acredito que se você sair dessas paixões inflamadas por essa parte da imprensa, e aqui eu aproveito para elogiar o Pingos nos Is, que sempre teve muita independência, para inclusive fazer críticas construtivas ao governo, se você deixar essas paixões de lado, você vai ver que o Ernesto ele abriu caminho para reatar as relações com os Estados Unidos, para normalizar as relações com o Japão. O Japão, que muita gente não fala, mas que Dilma Rousseff, de tanto cancelar compromissos, inclusive com o imperador japonês, acabou estremecendo essa relação. E o Brasil conseguiu reatar. Se nós hoje também, falou-se em vacina, se nós estamos tendo aqui uma vacinação eficiente com várias vacinas, isso aí também é um pouquinho de mérito do ministro das Relações Exteriores. Quem que pese não ser ele a pessoa responsável diretamente por trazer vacinas ao Brasil, ele é que deu grandes passos para que o premier e um líder mundial, que é o Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, tenha fortes relações com o presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar aqui, destacar, que não foi à toa que em janeiro do ano passado, na data nacional da Índia, eles homenageiam apenas um chefe de Estado por ano. E no ano passado foi justamente o presidente Jair Bolsonaro. Então veja que as relações internacionais brasileiras eram uma antes de Ernesto Araújo e agora, graças a Deus, são outras. O Brasil tem se aliado naquilo que há de melhor no mundo. Ana Paula Henkel, também conosco aqui. Boa tarde para você, Ana. Sua pergunta ao deputado Eduardo Bolsonaro. Ana. Boa tarde a todos, Augusto, Vitor Brown, Fiuza, Zé Maria Trindade e ao deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado, hoje nós tivemos aí um movimento, no mínimo estranho, com o fechamento das redes aí do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eu queria perguntar ao senhor se o senhor sabe por que ele decidiu trancar as suas redes sociais e evitar, assim, um contato direto com a população. Olha, Ana Paula, eu confesso que estou sabendo agora que o presidente do Senado fechou as redes deles, Eu não tenho nenhuma opinião formada sobre isso, mas talvez seja para se preservar com relação a determinados comentários, porque muitas pessoas podem enxergar, no presidente Rodrigo Pacheco algum tipo de medida, algum tipo de atitude nessa saída do ministro Ernesto Araújo. Eu confesso que particularmente não vi movimentação dele. Então, eu até confesso, Ana Paula, que fica difícil de eu conseguir dar uma opinião nesse momento sobre esse assunto. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé.
Acho que a gente está sem o áudio do Zé, eu acho que o deputado também não está ouvindo. Aqui no estúdio a gente não conseguiu ouvir o Zé ainda. Se a gente não conseguir refazer o contato com o Zé, eu passo para o Fiuza e, na sequência, a pergunta do Zé Maria. É isso que a gente vai fazer? Vamos lá, então. Por favor, Fiuza. Deputado Eduardo Bolsonaro, boa noite. Eu vou fazer a pergunta na sequência do que eu vinha comentando. Eu não sei, de fato, não sei qual é o bastidor da possível saída do ministro Ernesto Araújo. Então, evidentemente que governo tem acomodações, tem trocas, etc., isso é legítimo. Agora, esta ideia, esta noção que parece que se espalhou de que o Brasil tem problemas na sua política externa e, por isso, o chanceler tem que ser substituído, aí eu não consigo enxergar. Como é que o senhor está vendo essa substituição? Olha, Fiuza, de fato ocorreu um atrito com o Senado. Né? O ministro acabou respondendo ao que eu entendo até ser uma provocação da senadora Cátia Abreu, uma interpretação de alguns senadores totalmente, eu vou dizer aqui, inusitada, para ser eufemista, mas para bom entendedor, pinguaí, de tentar relacionar a falta de vacina, que não é um fato que existe no Brasil. O Brasil, vale também destacar, é o 5º país, em número absoluto, que mais vacina no mundo, né? Tanto se falou com relação a relações com a China, e nós conseguimos os insumos para a produção de vacinas vindo da China, nós conseguimos que a vacina viesse também, parte dela, da Índia. Então, o Brasil tem dado um show nessa parte da vacinação. O que irrita muito a oposição é o fato de o presidente apoiar a vacinação, porque queriam carimbar na testa dele o rótulo de anti-vacina. E em que pese tudo isso, né, o ministro chanceler Ernesto Araújo acabou confidenciando através de um tweet a relação da senadora Cátia Abreu com a vinda do 5G chinês, da Huawei, para o Brasil. E isso daí acabou gerando, em boa parte dos senadores, um corporativismo e por pressionar o governo a trocar o chanceler. Isso daí, somado a algumas outras pautas, é que fazem o governo levar essa avaliação como concreta. Agora, de fato, eu acredito que o ministro Ernesto Araújo tem feito um bom trabalho, ele tem cumprido todas as ordens que o presidente tem dado a ele, tem passado como missão, destaquei algumas pouquíssimas delas aqui. E, enfim, aí, Fiuza, eu não falo pelo presidente da República, né? É uma pergunta que tem que ser feita a ele. O que eu sei apenas é que ele tem tido um bom diálogo com o ministro Ernesto Araújo, e o ministro Ernesto Araújo também, convenhamos, né? Sob pressão o tempo inteiro, ferro e fogo há meses. Então, talvez uma avaliação, talvez através de questões pessoais, também possam ter motivado ou contribuído para esse momento que a gente parece estar próximo de sua renúncia. Agora sim, José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Salve, deputado, é um prazer falar com o senhor aqui no Pingos nos Is. Deputado, eu tenho algumas informações que mostram, assim, várias mudanças no governo, né? Primeiro, por exemplo, na defesa sai o general Fernando Azevedo e Silva e vai para o lugar dele o atual ministro-chefe da Casa Civil, o general Braga Neto. Para a Casa Civil iria o secretário de governo, né? Hoje o secretário o general Luiz Eduardo Ramos, né? E a secretaria de governo, a coordenação política do governo será substituída. Também o André Mendonça da Justiça sai e vai para a Advocacia Geral da União. Eu queria que o senhor falasse o porquê dessas mudanças, desta dança de cadeiras exatamente agora. Qual é o objetivo e o que ocasionou isso? Olha, Zé Maria, eu acho que foi aproveitado o momento para se fazer uma mudança de maior escala, mas eu não enxergo nessa dança de cadeiras toda, eu não enxergo uma conexão entre uma e outra, né? A questão do Ministério da Defesa é um assunto referente aos militares, né? Eles, acredito, possam responder melhor, mas se for para ver, é a saída de general e a entrada de outro general. Então, são perfis semelhantes. Eu acredito que os dois são adequados para o cargo. Eu acho que o general Fernando Azevedo, como a sua própria carta diz, ele cumpriu a sua missão. Em todas as situações em que foi necessário as Forças Armadas, lá estavam elas. Inclusive, né, vamos ao tema atual da vacinação. Vale lembrar que, em menos de 24 horas após o Dória fazer todo aquele carnaval
em suas palavras, vacinar uma mulher negra da periferia, etc., e tal. Em menos de 24 horas, as vacinas estavam chegando por todo o Brasil pelas asas da Força Aérea Brasileira. Né? Então, um tapa na cara daqueles que diziam que o Ministério da Saúde não tinha interlocução ou não estaria preparado para fazer uma vacinação em todo o país. Então, General Fernando Azevedo, acredito que tenha cumprido a sua missão. Braga Neto, larga experiência, proximidade com o presidente, sabe o dia a dia do Planalto, sabe, enfim, tem o traquejo político necessário para assumir a pasta, então eu acredito que estará em boas mãos. Na AGU, o que eu acredito que tenha causado esse desgaste com o atual AGU com Levi, seja a questão da ação direta de inconstitucionalidade, em que o presidente entrou no STF para tentar barrar o lockdown que foi feito através de decretos em alguns estados, como o Rio Grande do Sul e Bahia. E o Marco Aurélio, na sua decisão, acabou ali lembrando que a ADI ela carecia de um aval da AGU, ou seja, chegou fraca no Supremo Tribunal Federal. E realmente, para você ter, né, ao seu lado um AGU que não lhe apoie nesse tipo de medida, de fato, eu acho que é mais conveniente que tenha ocorrido essa troca. E aí o presidente busca se aproximar de outros parceiros e outros interlocutores para próximo de si no governo. Mas repare, não existe uma conexão entre uma saída e entrada, né, de um ministro ou do AGU. Não tem essa conexão como se fosse um jogo de dominó. São fatos isolados, mas que pela conveniência do momento decidiu-se que o presidente resolveu optar por trocar todas essas cadeiras no mesmo dia. Augusto Nunes, sua pergunta. Augusto, boa noite. Boa noite, deputado. Boa noite aos meus companheiros de Pingos nos Is. Boa noite a você que nos acompanha. Deputado, primeiro eu vou acrescentar mais um dado a essas informações sobre o ritmo da vacinação, que o senhor pode usar aí à vontade. Até amanhã, o Brasil terá vacinado terá aplicado suficientes doses de vacina para imunizar 2 vezes a população de Israel, o país que tem recebido elogios merecidos pela eficiência da vacinação. Porque como Israel tem a população do Ceará, 9 milhões de habitantes, e o tamanho de Sergipe, portanto é concentrada, eles estão com 50% da população imunizada. O Brasil ainda tem essa porcentagem baixa, e é isso que a imprensa calcula agora relativiza os números. 4%, sim, no entanto, o Brasil já está chegando a 17 milhões, já passou disso. Mais que a Índia, que os principais países da Europa e o próprio Israel, número bem maior que o de Israel. Dito isso, eu pergunto ao deputado o seguinte: quando é que dá para calcular quando é que vai terminar a vacinação no Brasil? Olha, Augusto, esse cálculo, eu confesso que eu nunca fiz, mas eu acredito que nesse ritmo, muito provavelmente chegaremos até o final do ano já tendo a população brasileira inteira vacinada. Né? E bem lembrado, né, aqueles que insistem em fazer oposição, custe o que custar, contra o governo e acabam sacrificando o próprio país, quando se fala em número de mortes, ele utiliza números absolutos. E quando vai se falar em vacinação, ele utiliza números proporcionais, porque eles sabem que o impacto é menor. Então, já que nós estamos usando números absolutos para falar de infecção e mortes durante toda a pandemia, vamos falar em números absolutos também, a questão da vacinação. E os contratos, eles estão todos celebrados, os recursos estão previstos, né? Vacina da Pfizer, da Moderna, Butantan, Oxford, enfim, onde existem vacinas, lá está o Brasil buscando. E não só isso não, Augusto. Eu aproveito aqui o espaço para dizer do excelente trabalho do ministro Marcos Pontes, à frente do Ministério da Ciência e Tecnologia, o qual tem sob seu guarda-chuva 15 projetos de vacinação, de produção de vacina nacional. E por que isso é importante? Porque não vai ser só agora, nesse primeiro ano, que a gente vai precisar de vacina. Essas vacinas, primeiro, elas têm um prazo de validade, ou seja, vai ser necessário outras vacinações de maneira sazonal, de tempos em tempos. E você, tendo essa tecnologia dentro do Brasil, você pode moldar a vacina para atender novas variantes, sem necessidade que nós fiquemos, mais uma vez, na dependência de outro país. E também pode-se conhecer uma nova vacina, a qual nós tenhamos os insumos produzidos aqui no Brasil, o que reduziria ainda mais a nossa dependência de outros países e colocaria o Brasil em outro patamar
inclusive no jogo geopolítico, podendo ajudar e fazer uma política de boa vizinhança com países parceiros, como, por exemplo, o Paraguai ou outros países aqui da região. Então, 3 vacinas estão em estágio mais avançados, ou seja, que devem iniciar em breve os testes em humanos, as chamadas fase 1 e 2. Isso aí já foi enviado para a Anvisa, e se Deus quiser, muito em breve, nós teremos boas notícias com relação à vacina verdadeiramente nacional. É elogiado por ter encomendado vacinas em julho de 2020. O Brasil já vacinou mais que o Canadá. O Brasil atualmente está, se não me falha a memória aqui atrás, apenas de Estados Unidos, China, Índia e Reino Unido. E chega em 5º lugar, no mapa aí de mais de 190 países pelo mundo. É interessante, porque eu estava no retorno da nossa comitiva, que foi até Israel, para trazer cooperações com institutos como o Weizmann, que tem o Prêmio Nobel, o Hadassah, que é um grupo internacional médico de Israel, e também com o chamado Ihelov, que está em fase de teste a produção do spray nasal, o ExoCD24. Quando nós estávamos retornando, nós acabamos por pernoitar na Argélia. E foi bem interessante, porque lá não há sequer a previsão de vacinação, porque eles não produzem, eles ficam na dependência de doações internacionais. Aí o pessoal vai falar, Eduardo, mas você está comparando com a Argélia. Olha, se vocês forem olhar em outros países, a regra geral é que eles estão com inveja até de países como o Brasil, que estão com a vacinação tão avançada assim. Então existe aí por trás dessa mascarada crítica sobre a vacinação no Brasil, existe o desejo de desgastar a presidência da República para que nós retornemos a tempos anteriores, onde esses críticos eram muito bem remunerados com verbas estatais. E aqui, mais uma vez, eu enalteço, sim, faço questão de falar sobre a independência e a liberdade nos pingos nos is. Porque, por vezes, eu costumo até comparar, Augusto, essa imprensa ou esses críticos que fazem tudo para tentar derrubar o governo, àquela pessoa que está brincando de se afogar. A pessoa ela brinca de se afogar e quando o salva-vidas chega perto, percebe que é uma brincadeira, se irrita. Na segunda vez, o salva-vidas vai lá de novo para resgatar o afogado e vê que pela segunda vez é uma brincadeira. Na terceira ele nem vai. Então, quando a pessoa está se afogando mesmo, ela acaba morrendo. Essa é a chamada grande imprensa nacional, que de tanto ficar a todo custo querendo bater no presidente Bolsonaro, querendo desgastar o governo, quando um dia for tentar tecer alguma crítica séria e fundada, ninguém lhes dará ouvido. Então, parabéns pela credibilidade que tem a Jovem Pan. Ô, deputado, e antes da nossa próxima pergunta, eu vou pedir licença ao senhor aqui para trazer aqui as informações sobre o caso do assessor Felipe Martins, que é justamente sobre o que a gente vai falar na sequência. É o seguinte, para você que nos acompanha, outro que é alvo da fúria do Centrão é o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins. O Senado Federal deve se mobilizar nesta semana para dificultar a permanência dele no cargo e para tentar colar nele o carimbo de racista e preconceituoso, alegando que ele fez um gesto supremacista branco em sessão do Senado. Depois das acusações, várias entidades saíram em defesa de Felipe Martins. Félix Sobelman, o presidente da Associação Sionista Brasil-Israel, emitiu uma nota de apoio ao assessor internacional do presidente Felipe Martins. Diz o trecho: é com essa precedência subcultural intimidatória da subversão civilizacional que o senador Randolph foi no encalço de Felipe Martins, chefe da assessoria internacional da presidência, atacando-o por gesto que supostamente seria usado por supremacistas brancos e que vemos para hilaridade geral, ele mesmo utilizando numa fotografia. Ora, o gesto é usado em elocuções por uma miríade de pessoas, inclusive o próprio senador, quase automaticamente, para expressar exatidão, quando o que se diz é que é exatamente este o ponto. Além disso, a presidente da Comunidade Internacional Brasil-Israel, Jane Silva, faz apelo ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para não referendar a injustiça de acusação leviana contra o assessor especial do presidente, Felipe Martins. A nota também está aí na tela. Diz o seguinte: conheço o Felipe há pelo menos 10 anos e em 2019 estive com ele e sua família judia em Israel. Felipe é apoiador das causas que defendo pela paz no Oriente Médio, mesmo antes de ser assessor do presidente da República. A comunidade Brasil-Israel solicita ao Senhor a grandeza e a bondade de não referendar a injustiça de apoiar a imputação de uma acusação leviana e que não tem fundamento na verdade.
Sobre esse caso, deputado, pergunta ao senhor. O senhor mencionou até na primeira resposta a forma pejorativa, como muitas vezes é mencionada, a tal ala ideológica do governo, e talvez o Felipe Martins se enquadre nessa ala ideológica, se formos usar essa definição. A tendência daqui para frente, deputado, é que essa ala perca espaço no governo a partir dessas mudanças que estamos vendo? O governo não é uma coisa estática, né? Ele é dinâmico. Ele vai se moldando conforme as necessidades, as conveniências, enfim, os fatos, né? Mas eu não vejo uma brecha sendo aberta para que outros identificados como ideológicos venham a perder espaço dentro do governo, porque isso daí seria o suicídio do próprio presidente Jair Bolsonaro, politicamente falando. Com relação ao Felipe Martins, desculpa aqui o termo da palavra, mas é ridículo o que estão fazendo com ele, né? É ridículo, né? Os senadores aí que nunca estiveram preocupados quando o Brasil era saqueado, agora querem tirar um assessor, olha só, um assessor, todo respeito ao Felipe Martins, mas um assessor de relações internacionais que está lá no governo, não é uma figura pública que aparece tanto, mas foi identificado como ideológico, então recebeu um carimbo na testa para sofrer toda essa perseguição. Não vejo o Felipe Martins saindo do governo. Inclusive, em Israel, eu concedi uma entrevista aos primos dele, que tem um canal no YouTube, e são judeus ortodoxos. Ora, esse daí que estão acusando de supremacista branco, de racista, de nazista, pelo amor de Deus, esse tipo de crítica ele é totalmente infundado, e a gente sabe que esses senadores estão fazendo espuma. Não é algo que eu particularmente acredito que o governo deva se preocupar. Isso daí, para mim, é só espuma para ver se cola em alguma onda, e se colar, enfim. Mas eu não vejo a saída do Felipe Martins, não. Agora 6h31. Vamos à próxima pergunta. Ana Paula Henkel. Deputado, esse caso também, né, do Felipe Martins, a gente vê que essa militância que existe hoje na velha imprensa, ela vai no ataque ad hominem, né? Eles atacam o mensageiro porque as ideias, não sei se há intelecto suficiente para derrubar no campo das ideias. E a gente vê que toda semana existe aí várias tentativas de assassinato de reputações, né? Aqui todos nós sofremos com isso. E a semana passada foi um colega nosso, o Caio Coppola, que sofreu aí uma vasta tentativa de assassinato de reputação, exatamente porque ele organizou um abaixo-assinado, que já tem quase 3 milhões de assinaturas, levou até o senador Cajuru um abaixo-assinado para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que vem desestabilizando de uma forma muito preocupante, né, as nossas instituições e como ele vem vilipendiando a nossa Constituição. O senhor acredita que esse processo de impeachment aí no Senado, conversando com deputados, senadores nos bastidores do Congresso, o senhor acredita que isso vai para frente e há uma chance real mesmo? Olha, Ana Paula, conversando e ouvindo ali assessores nos corredores da Câmara e do Senado, acredita-se que é muito difícil que seja pautado o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, seja ele quem for. No entanto, né, a população está cada vez mais revoltada com algumas atitudes e aberrações jurídicas têm ocorrido por parte do Supremo Tribunal Federal. Ninguém quer a extinção do Supremo Tribunal Federal, mas assim como eu, parlamentar, representante do povo, estou sujeito a sofrer críticas por estar na vida pública, assim também é a vida de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E a gente tem que ter uma maturidade mínima para entender isso. Agora, a cada momento em que o Supremo notoriamente invade competências de outros poderes, como foi no caso da nomeação de impedir, através de uma decisão monocrática, a nomeação do delegado federal Alexandre Ramagem para a Diretoria-Geral da Polícia Federal, né, que está escrito praticamente em todos os níveis legislativos, que o presidente da República é que vai decidir quem será esse nome. Casos como esse, com a prisão do deputado Daniel Silveira, que eu votei contrário à sua manutenção, infelizmente fui voto vencido na Câmara dos Deputados, esses fatos, eles saltam aos olhos. Não precisa você ser jurista para entender o que está acontecendo e para entender que está ocorrendo ali uma violação que, por vezes, acaba por ir contrário às próprias palavras do ministro Alexandre de Moraes. Quando saiu a prisão do deputado Daniel Silveira, o que mais se via
eram discursos de julgados do ministro Alexandre de Moraes e também da sua sabatina no Senado Federal, onde ele dizia a todo momento a palavra liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de consciência, enfim. E, ao que parece, é o que menos tem ocorrido, né? Eu acho que essa prisão do deputado Daniel Silveira foi o caso mais notório. Agora, o Congresso, ele é pressionado através da opinião pública, né? A gente viu o exemplo do impeachment da presidente Dilma, como que se deu, e se não fosse a participação popular nas ruas, aos milhões, certamente não teria ocorrido o impeachment da presidente Dilma, né? Então, eu acredito que o Congresso ele vai fazer aquilo que a população pedir. Bom, e antes de seguirmos com a nossa entrevista, te convido a participar da nossa enquete de hoje aqui em Os Pingos nos Is. Ela já está no ar lá no portal da Jovem Pan, como toda noite, www.jovempan.com.br. A nossa pergunta hoje é a seguinte: você apoia decretos que reduzem liberdades individuais em troca de suposta segurança sanitária? Sim ou não? Acesse lá o portal da Jovem Pan, vote. Daqui a pouco traremos os resultados da enquete. Vamos à próxima pergunta agora, José Maria Trindade. Diga, Zé. Sim, olha, deputado, há uma expectativa, pelo menos de alguns líderes no Congresso Nacional, de que não só a troca de nomes no Ministério de Relações Exteriores, que o Brasil troque também a sua política de relações exteriores. O senhor acha que o novo ministro o novo ministro de Relações Exteriores, o embaixador Carlos Alberto França, vai trocar toda a ideia de relações internacionais do Brasil, ou vai seguir mais ou menos na mesma linha do ex-ministro-chefe do Itamaraty? Zé Maria, eu acredito que vai ser dada a linha que o presidente Jair Bolsonaro determinar, né? Vale lembrar que o embaixador França é um embaixador de carreira, né? Fez Rio Branco, estava no convívio, na rotina do presidente Jair Bolsonaro, diariamente despachando do Palácio do Planalto. Então, não vejo como uma quebra da política externa, até porque a política externa ela tem dado certo, ela tem tido sucesso, né? Como eu falei, nós conseguimos insumos da China para a produção de vacina, mantemos uma boa relação com a Índia, está sendo reconstruída a relação com os Estados Unidos, agora com a administração Biden. O Brasil segue de braços abertos para ser um grande parceiro dos Estados Unidos, independentemente do governo que seja. Então, não vejo como se dar uma outra guinada, né, nas relações internacionais brasileiras. Vai se continuar resgatando essa boa relação com países que podem ajudar o Brasil. Então, temas, inclusive, como a mudança da embaixada para Jerusalém, você não vê o presidente de maneira nenhuma falando que está abandonando pautas como essa. Então, tem tudo para se acreditar que vai ser dado continuidade a esse bom trabalho do ministro Ernesto Araújo. Para você, Guilherme Fiuza, a sua pergunta. Deputado, permita voltar um pouquinho à questão das motivações para a troca do ministro. Isso não é nenhuma tentativa aqui de especular, nem de criar intriga, não. É só porque é muito importante a gente saber o que está acontecendo com uma troca tão importante. O senhor citou, eventualmente, desgaste pessoal, isso pode ser e tal. Mas em relação aos críticos, o senhor acabou de assinalar, inclusive, essa questão bizarra de um bloco, um grupo do Congresso pedir a cabeça de um assessor, né? Isso não existe realmente. Agora, aquele episódio com a senadora Cátia Abreu, ele aconteceu agora, né? E poderia ter sido uma gota d'água, mas antes dele havia um mal-estar, havia um cerco, algo que a gente também não conseguia detectar. A pergunta é, ressalvo de novo, sem querer especular, mas a pergunta estamos diante de uma disputa por cargo, tem a ver, a gente sabe que não é a questão da política externa, vamos deixar isso muito claro, não sei que apareça uma crise aí que está escondida, mas a gente sabe que não é isso. Então, tem a ver com 5G, na sua opinião, sem querer especular, mas aqui tentando sondar um pouquinho o que vem dessas forças que estão tão chateadas e contrariadas com o ministro Ernesto Araújo? Primeiro, Fiuza, só para pontuar aqui, e por favor, tenha a liberdade para tecer a crítica ou retornar no assunto que seja, eu acredito na sua boa-fé, pode ter certeza disso. Mas, Fiuza, primeiro, se fosse a questão do Centrão balançar um ministro para nomear um dos seus, essa estratégia já foi por água abaixo, porque o ministro França não tem qualquer ligação com o Centrão,
né? Não foi a título de troca de apoio dentro do Congresso ou qualquer coisa disso. É uma relação que foi desgastada. De fato, nas relações internacionais, o governo federal ele precisa do Congresso Nacional. Todos esses acordos que são construídos pelo Itamaraty, pelos seus brilhantes diplomatas, depois que eles são assinados pelo presidente da República e pela autoridade, chefe de Estado do outro país, esses acordos eles precisam passar dentro do Congresso Nacional. Nós temos, por exemplo, 2 acordos com Israel na área de tecnologia e de defesa importantíssimos que precisam passar na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então, a gente depende que o presidente Aécio Neves paute essas matérias dentro da Câmara. E depois de aprovado na Câmara, a gente depende que a CREA, que hoje é pedida pela senadora Cátia Abreu, que aprove esses acordos dentro da CREA. E a CREA, que é a Comissão de Relações Exteriores do Senado, tem ainda um outro papel, que é o de aprovar as sabatinas dos embaixadores. Então, quando o embaixador sai de um país e vai para outro, ele passa por uma sabatina dentro da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Então, Ernesto Araújo, provavelmente querendo dar essa oportunidade aos seus pares, para não parar todos nas embaixadas durante pelo menos os próximos 2 anos, que é o tempo que dura o mandato de uma presidente da Comissão de Relações Exteriores no Senado, visando ali melhorar esse clima entre o governo federal e o Congresso Nacional, é que ofereceu o seu cargo à disposição do presidente da República. E certamente está sendo, ao que tudo indica aí, trocado por uma outra pessoa que é também da carreira, que é o embaixador França, uma pessoa brilhante, que, como eu disse, tem a vivência, a rotina do Planalto e certamente vai seguir na mesma entoada ditada pelo presidente da República. Então, eu vejo que é uma substituição do Itamaraty que não vai trazer prejuízos para a política internacional brasileira. Repito, a boa relação com grandes países seguirá sendo o farol aqui do Brasil nas relações internacionais. O deputado, o Fiuza mencionou a questão do 5G e a possível interferência nessa troca sim. Aí do Itamaraty. Como o Ernesto Araújo já havia dito, né, a questão do 5G compete ao Ministério das Comunicações. O ministro Fábio Faria recentemente fez uma viagem ao redor do mundo para conhecer todas as tecnologias e eu tenho certeza que aqui no edital brasileiro o que vai ocorrer é uma imparcialidade. Agora, país nenhum quer ter os seus dados ou as suas informações expostos de maneira vulnerável para outros países. Então, se vocês olharem ao redor do mundo, existem algumas empresas que têm problemas, que são mais sensíveis quando você fala nesse tema da confiança. Eu quero crer que o Brasil vai ter aqui um edital isento, né, para que nós possamos angariar aqui várias empresas para trabalhar no Brasil, mas de maneira que nos dê o conforto e a segurança de preservar as nossas informações. Eu acho que essa tecnologia ela tem que ter bases aqui no Brasil, um controle, de alguma maneira, por parte do governo, e quando eu falo controle, não é um controle como ocorre em outros países, onde se verifica tudo aquilo que é falado dentro de aplicativos de conversas e de mensagens, é um controle para verificar que a nossa informação não está sendo vazada. Até porque se nós trouxermos para dentro do nosso país uma tecnologia que não seja saudável nesse sentido, a gente acaba até fragilizando as nossas relações com outros países. Ninguém mais vai querer fazer operação militar conjunta com o Brasil se nós utilizarmos um meio de comunicação que é vazado para os mais variados países. Então, esse é um aspecto importante a ser ressaltado e eu acredito que o Brasil vá proceder dessa maneira. Agora, quem responde por essa pasta é o ministro Fábio Faria. Agora, 6h43. Ô, deputado, e uma outra questão, a CEAGESP teve interferência nessa troca no Ministério de Relações Exteriores ou não, deputado? É que a CEAGESP é o seguinte, né? Ela sempre foi indicação do deputado Fausto Pinato, que desde a sua saída da CEAGESP se irritou muito com o governo, chegou a baixar o nível quando se falava com relação ao chanceler Ernesto Araújo, ele que deveria ter uma palavra mais polida por ser presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, e o CEAGESP, né? Se nós formos olhar um pouquinho do passado recente, tinha de prostituição até propina das meninas do cafezinho. Então, uma verdadeira, desculpa que palavra, mas uma verdadeira zona que estava o CEAGESP sob o comando dos indicados do deputado Fausto Pinato. Então, ali, o coronel, que já comandou a rota, Melo Araújo, tem dado exemplo, tem colocado ordem naquele local e tem sido uma figura mais do que querida pelos trabalhadores do CEAGESP, que agora sim tem dias muito melhores. Inclusive, daqui a pouquinho teremos aqui no programa uma entrevista com o coronel Melo Araújo, presidente da CEAGESP. Ele participa ainda hoje aqui de Os Pingos nos Is.
Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana. Deputado, eu queria insistir um pouquinho também, com todo respeito, na abordagem do Fiuza, né? Obviamente que quando colocam o ministro Ernesto Araújo nessa ala ideológica aí, é engraçado que quando o governo, né, tinha o PT, um partido totalmente alinhado com a esquerda, nunca foi chamado nenhuma pasta de ala ideológica, mas tudo bem. Que teria, então, o ministro Ernesto Araújo um alinhamento maior com o governo Donald Trump. Sai Donald Trump, entra Joe Biden, o secretário para Assuntos Especiais do Clima agora da administração Joe Biden assume, John Kerry, e em fevereiro vai ao Twitter e enaltece e também diz que a reunião com o ministro Ernesto Araújo foi muito produtiva, também com o ministro Ricardo Salles. Então, obviamente que há um alinhamento não ideológico, né? Se a gente ficar martelando nessa palavra, mas um alinhamento de querer progresso e continuar essa relação muito frutífera entre Brasil e Estados Unidos. O senhor acredita que depois dessa pressão feita para tirar o ministro Ernesto Araújo, haverá outras pressões, como, por exemplo, a deputada Bia Kicis? Eu vejo aqui nas redes sociais que já existe uma pressão aí para tirar a deputada da presidência da CCJ, justamente por ela, teoricamente, fazer parte dessa ala ideológica. O senhor acredita que isso vai continuar e que a deputada Bia Kicis possa estar aí no alvo? Com certeza, Ana Paula. O objetivo número 1 da oposição, né, não é colocar o Brasil adiante, mas tirar todos aqueles que ameaçam o plano de poder da esquerda. A ala ideológica, esse rótulo, né, do qual eu me orgulho de fazer parte, porque se eu não fizesse parte, eu estaria prestando um ruim serviço à nação, nada mais são do que aqueles que conseguem entender o jogo da guerra cultural, o jogo como ele é jogado. Nós somos a maior ameaça ao plano da esquerda de domínio total. Por isso que nós somos feitos de chacota. Por isso que falam até que somos terraplanistas. E por isso que nos rotulam de tudo quanto é coisa. Então, certamente, quem está ao lado do governo Bolsonaro, quem está próximo do presidente, vai sofrer com isso. Isso é uma constante, é uma permanente. Vale lembrar que na capa da época, ainda em 2019, no comecinho de 2019, a capa da época já era o ministro Ernesto Araújo. Há 2 meses atrás, a Folha tinha as mesmas manchetes de hoje, falando que o ministro estava balançando no cargo, que havia um ruído com outros países, e etc. Então, o ministro não está saindo por conta desse tipo de pressão. A pressão dessa mídia, né, dessa extrema imprensa, isso aí sempre vai ocorrer. E veja só, ocorre com o Ernesto, ocorre comigo, ocorre com o Felipe Martins, ocorre com o Salles, ocorre com a Bia Kicis, ocorre com todos aqueles que se aproximam do presidente, independente de ter ou não um cargo no governo. Agora, a posição que atualmente ocupa a deputada Bia Kicis, ela é querida por praticamente todo o Congresso Nacional. Então, certamente que vão tentar balançar ela de todas as maneiras, mesmo que a deputada não tenha cometido qualquer tipo de crime, envolvida em qualquer tipo de escândalo, mas sim, justamente, por fazer o trabalho que é o trabalho querido pelas ruas, o trabalho com aquelas bandeiras que elegeram Jair Bolsonaro presidente em 2018. Seria um absurdo que a gente não visse essas bandeiras sendo pautadas na CCJ, que é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados. Então, eu desejo força a Bia Kicis. Eu sei que será um momento estressante, e eu, às vezes, até brinco com algumas pessoas, né, falando, quando a pessoa vem, eu quero ser presidente de tal comissão. Eu falo, tem certeza? Você sabe o que é isso? O que é ficar o seu dia a dia tendo que desarmar a bomba, sendo caluniado, sendo difamado por pessoas que não têm qualquer moral para botar o dedo na sua cara? Mas faz parte do jogo, né? Ali no Congresso, a pessoa ter sangue de barato, e eu acredito que a deputada Bia Kicis vão tentar balançar, mas ela não vai cair, não. É uma jurista, uma procuradora, tem nome no meio jurídico e certamente vai prestar um excelente serviço ao Brasil, colocando adiante as pautas que a população sempre pediu e nunca entendeu por que não passavam pelo Congresso Nacional. Muito bem, esse é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is, em entrevista exclusiva. Muito obrigado mais uma vez, deputado, pela presença, uma boa noite ao senhor, obrigado pelas informações, esclarecimentos, até uma próxima. Eu que agradeço, Vitor, Fiuza,
Ana Paula, mas quem? Augusto Nunes, José Maria. O nome de todos, e José Maria Trindade. Eu que agradeço o espaço. Obrigado, bom trabalho aos senhores. Perfeito, obrigado, deputado.